E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos trazer hoje um teste prático para que você descubra de forma bem simples se sua placa solar está com defeito ou se ela é falsificada. Fizemos aí um testezinho rápido com as ferramentas que todo mundo aí tem disponível, pelo menos a maioria, para verificar se a placa estava com defeito, porque você colocava ali 600 watts em placa, fazia associação e ela não entregava a potência toda ou nem a metade. E aí, com esse teste, você já descobre o porquê está acontecendo isso e já faz a correção. E a gente aproveitou esse mesmo teste, que eu vou explicar para vocês aqui, para descobrir se a sua placa solar é falsa. Hoje, com o advento aí das grandes placas, a venda de placas de 550, 590, 640, 680 watts, muitas empresas, infelizmente, estão vendendo produto aí com a potência falsificada. Anunciam alta potência quando você vai ver na real, depois de um tempo, você já está no prejuízo, a placa não entrega nem perto daquela potência. E aí como é que a gente faz para descobrir isso? De uma maneira bem simples e rápida. Você vai ver esse videozinho que eu gravei na prática e eu também vou te explicar aqui como você vai calcular, com base nesse vídeo, como sua placa pode ter aí especificações de venda falsa, diferente do que foi lhe prometido. Vamos assistir o videozinho rapidinho e depois eu já trago o cálculo para você também verificar se ela é falsa ou não. Vou fazer esse teste aqui. A gente está medindo aqui a tensão VOC das placas, ou seja, ela sem estar ligada no controlador de carga, dando 21,33 volts. Que é mais ou menos aí o que está disponível no datasheet, ó. Visão VOC, ou tensão VOC 21,58, aqui dando 21,28 dentro da margem. O problema é, muitas placas estão vindo aí, ela dá tensão, mas se liga no circuito ela não produz, ela não tem corrente, tem defeitos nessas placas, algumas placas de péssima qualidade chegando, não é o caso dessa, e não dá corrente, só dá tensão. Você liga no circuito, morreu a placa. E aí um teste que a gente faz para ver se a placa tá boa é esse aqui. A gente vai colocar aqui um alicate, vamos desligar aqui o voltímetro. Vamos colocar aqui o alicate na função amperes DC. Vamos colocar em um dos terminais e vamos ligar um cabo positivo no outro, fechando o curto-circuito, e vamos ver a corrente de curto-circuito nessa placa. Vamos lá aqui, agora 0, vamos fechar aqui o curto, vou tentar fechar, depois eu puxo o alicate, vamos lá, veja, 3 amperes, essa é uma plaquinha de 100 watts e agora final da tarde. Deixa eu mexer para ver se a gente consegue aumentar essa corrente aqui. Vamos lá, tentando inclinar. 3,45 a corrente, isso final da tarde, mas essa placa está totalmente funcional. Você pode fazer aí por um curto intervalo de tempo, ela está circulando a corrente entre ela, lógico, se você deixar muito tempo vai danificar a placa, vai aquecer as células, como se tivesse uma corrente reversa, mas para teste da placa você pode fazer rapidamente isso. Lembre de desconectar rapidamente e aí você viu que está circulando a corrente pela própria placa, ou seja, a placa está totalmente funcional, pode ser instalada aí no sistema. Primeiro ponto que eu quero explicar sobre esse vídeo para vocês é para descobrir se a placa está com defeito. Qual o defeito? Você está com o sistema, não tem desempenho, ou dependendo se o sistema for formado por apenas uma placa, não vai funcionar. Por quê? Porque na placa você tem dois parâmetros lá, a tensão e a corrente. Aí você mede a tensão, está lá, a placa dizendo que tem, por exemplo, como essa, a tensão em aberto VOC 21,55 volts. E estava ali bem próximo, você disse, tem a tensão. Mas quando ligava ali o circuito, não tinha a potência entregue. A corrente não estava fluindo para o circuito. E aí, para você não ficar com a dúvida se o problema era no seu circuito ou na placa, ali
de forma simples, você tem só a placa circulando a energia no seu próprio circuito. Não depende de nada de outro cabeamento externo, o próprio cabeamento da placa, e a placa já faz ali o teste mais preciso que tem. Você colocou o alicate em amperímetro, fechou o curto durante pouco tempo, viu, pessoal? A corrente vai circular nesse circuito. Se não circular, se a corrente for muito baixa ali, diferente da corrente anunciada aqui no datasheet da placa, aí você já sabe que você tem algum problema. Pode ser um problema da montagem da placa, dos diodos de bypass ou até da forma aqui da malha, às vezes um defeito de fábrica que a placa não dá essa corrente. E aí você pega essa placa que não testou individualmente e joga no seu circuito, ela vai numa string, ela vai prejudicar o desempenho de várias placas e você não vai ter a potência total. Certo, Tarcísio? Pronto, eu verifiquei ali, botei tem corrente. Mas aí para saber se está tudo certinho ou não, veja, pessoal, a gente tem a corrente de pico em circuito fechado, que aí deve ser no auge da produção solar. Quem vai dizer? O datasheet. Naquele caso ali, o datasheet dizia que no pico de produção solar, eu teria algo próximo em circuito fechado, ou seja, eu precisava estar ligada com ela ou num controlador de carga, ou ali diretamente fechando um curto, eu teria que ter uma corrente mínima, que era a corrente em circuito fechado de 5, alguma coisa amperes. Porque ali só deu 3,4, mais ou menos. Porque ali eu fiz o teste com ela em pé no final da tarde. Para esse teste, você testar a corrente máxima de uma placa, você coloque aí perto do horário de pico, com um dia bem ensolarado, você deita a placa ali próximo ao meio-dia, entre 11h30 e meio-dia e meio, você coloca aqui a placa deitadinha, sem sombra, sem nada, e coloca o alicate amperímetro e fecha. Você tem que ter no mínimo ali a corrente em circuito fechado. E como ela vai estar em curto, ela é para dar um pouquinho a mais, que é a corrente de curto-circuito. Geralmente a de circuito fechado dessa placa era 5,45 e a de curto era 6 amperes. Então você fez aquilo, verificou essa corrente, sua placa está entregando aí 100% da potência anunciada. E aí a gente já utiliza esse critério que a gente estava utilizando para verificar nossas placas na nossa instalação, se cada um estava funcionando corretamente e não prejudicando, porque você vai ter que fazer o teste individual, viu? Tira uma, fecha o curto, olhou no alicate amperímetro, tem corrente, tem tensão, ok. Você verificou isso, não era problema nas suas placas, na sua string, você vai ter que investigar em outro local. Quanto à potência, agora chegou no X da questão. Como é que você calcula a potência de uma placa? Você vai pegar aí a tensão em circuito fechado e multiplicar pela corrente em circuito fechado. Onde é que eu vejo isso? No datasheet, naquele selinho da placa. Vai estar lá uma corrente IMP, que é em circuito fechado. Vai estar aquela corrente, você observe e anote. Vai estar lá VMP, a tensão em circuito fechado. Você vai multiplicar a tensão em circuito fechado pela corrente verificada nas mesmas condições que eu falei do teste da placa. Ela deitadinha ali, sol a pino, entre 11h30 e 12h30, sem nenhuma sombra, deita a placa, coloca lá e vê a corrente. Pegou a corrente aí que deu no teste na prática em um dia bem ensolarado, pessoal. Isso é importante. Tem estações do ano que naturalmente o sol não vai ter aquela força. Pega numa estação boa, num momento que está forte ali o sol, para testar, para chegar aproximado. Pegou aquela corrente, você anotou, você faz a multiplicação pela tensão em corrente fechada, em circuito fechado, a VMP. Você for medir ali a tensão com os terminais abertos, você vai estar medindo a VOC. Então você vai pegar aquela corrente que você verificou fechada e vai multiplicar pela tensão em circuito fechado que está no datasheet. Pegou aquela tensão e multiplicou, é para dar a próxima potência máxima da placa. Se não, vai acontecer o que está acontecendo com muitos instaladores comprando placas aí de 550 watts, na hora que fecha ali o curto, vê a corrente verificada, bem menor do que a corrente em circuito fechado anunciada, multiplica pela tensão em circuito fechado e aí dá bem menos. Placas aí anunciadas como 550, 590, 600 watts, entregando 380, 400 watts. Isso é falsificação de placa. Você está vendendo placa com especificações diferentes do anunciado. O que levou o consumidor a querer aquela placa de grande potência é justamente a potência, não é o seu tamanho. Aí você bota um produto de qualidade inferior
com um anúncio de potência lá em cima e na prática você não obtém esse resultado, ou seja, produto falsificado em seus parâmetros. Está ocorrendo muito. Os instaladores de sistema on-grid estão sofrendo, pois ele precisa do dado fidedigno da placa, da potência aí certinha da placa para calcular a produção em kilowatts por mês para entregar ao seu cliente. E a placa dando aí apenas 70% da potência anunciada, ele está com os cálculos prejudicados e vai ter problemas com aquele cliente que ele instalou o sistema. Então, pega essa dica bem simplesinha. Aí você diz, por que eu não posso já testar aqui no circuito? Pode, mas nós estamos falando de um teste prático que depende só de um alicate e amperímetro. Você não precisa montar o sistema para poder testar. E lembre, se você tiver com o sistema montado, suas placas ligadas, as baterias carregadas e sem carga, você não vai medir potência nenhuma aqui. Vai ficar aqui uma potência mínima de stand-by aqui, porque para esse controlador mandar corrente para as baterias, ela tem que querer, tem que estar descarregado, tem que ter aí uma carga pesada no inversor. E ali não, ali você fechou o curto-circuito, a corrente vai circular na máxima entre as células. Ali você faz o teste real na máxima, sem precisar ligar no sistema, botar uma carga máxima ou a bateria está descarregada. Entendeu? Uma coisa bem prática, sem depender do próprio sistema para testar. Você em cima do telhado ali está instalando a placa, pegou uma placa, fechou o curto, alicate amperímetro, verificou a corrente, a placa está funcionando, tem corrente, tem tensão, vamos ver a potência. Pegou ali, multiplicou como a gente ensinou aqui, bate, chega ali bem próximo, às vezes não dá em cima, mas está próximo, então plaquinha está aprovada. É assim que testa na prática. Gostou da aula? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e taca o like. Taca o like que a gente traz coisa do dia a dia bem fácil para você trabalhar sem muita firula. Chegou, meu povo! Cadê o bichinho? Chegue! Vamos ver quem foi os 3 primeiros que chegaram e garantiram o seu salve. Mas antes, fechando as dicas. Sim, e agora como é que eu faço para fugir aí dessas placas falsificadas? Sites confiáveis, aí que estão há muito tempo no mercado, que tem como garantir sua compra. Não é qualquer site que você entra do dia para noite e aí já vai lá e compra. Porque às vezes o cara monta o site, monta uma empresa, começa a vender, dá problema, depois tem um monte de ação na justiça, o cara processa o site, quando vai ver lá, não tem nada, não tem capital para garantir as vendas que fizeram. Ocorre muito aí um monte de revendedor hoje de bateria LiFePO4. O cara começa a importar da China, começa a revender aí prometendo o povo, dou 5 anos de garantia, 10 anos de garantia, aí monta um MEI, um microempreendedor individual. Se debuxa aí, começa a dar problema, aí o povo vai processar ele. Quando vê, o cara só abriu uma empresa, abrir qualquer um, abre até um cara com R$1 no bolso, abre ali uma microempresa, depois não vai garantir nada a ninguém. Se o cara sofrer 10 ações, a pessoa processar, ganha aí dano moral, a devolução do produto, quando vai executar, não. O cara tem empresa, tem capital, a empresa tem nada, só declarado. Declarou que a empresa dele tinha capital de 100 mil, mas não tem R$1. Você perdeu seu dinheiro. Então, esse exemplo que eu estou dando, tanto para as placas quanto para qualquer compra que você for efetuar. Se você não vê que aquela empresa tem como garantir o futuro de sua compra, a garantia, não adianta nada anunciar, eu dou garantia de 5 anos, de 10 anos, se não tiver aí bem para garantir, caso dê algum problema, não adianta de nada, é boca. Então procure empresas confiáveis que tenham aí capital para garantir sua compra, porque seu dinheirinho é suado. Você comprou aí nessas empresas que a placa der problema, como a maioria vem, você tem a notinha fiscal, garantia de 10 anos ou mais, dependendo do fabricante. Fez o teste, não deu desempenho, quero minha garantia. Do que comprar aí num site estranho, alguns vendedores aí em site de venda, como alguns, infelizmente, vendedores no Mercado Livre que vendem ali. Depois você não tem acesso a nada, não sabe nem onde é que vai encontrar o cara, o endereço do cara para mandar uma citação. Aí você perde o dinheiro. Mas vamos lá. Quero fazer um aviso aos membros do canal. Coloquei aí uma publicação para os membros sobre o sorteio da placa, que já vai ser agora no final do mês. Vai lá aqui. Vamos despachar a bichinha para o vencedor. E botei a listinha aí atualizada. Muita gente já comentou lá, botando seus números. Porque eu fui na postagem antiga, estava lá rolando há alguns meses.
Aí tinha muito número repetido, um membro do canal, foi Genilson? Genilson? Não sei, eu digo, depois eu falo aqui qual foi o membro do canal que fez aquela listinha lá, organizou. Depois da listinha eu vi que tinha muitos repetidos, aí quem escolheu primeiro ficou com aquela numeração, quem escolheu depois a gente realocou para outro número, conforme as regras aqui, e alguns membros que assinaram, escolheram a lista de numeração em seguida, cancelaram a assinatura, esses não vão participar, porque tem que estar membro até a data da entrega. Se só se inscreveu, como fizeram há 2, 3 meses atrás, deram o número, em seguida já saíram. Aí o sistema já notifica, não é mais membro. Se não é mais membro, não pode participar do sorteio. Então aqueles perderam a indicação, aí a gente abriu de novo para vocês conferirem. Quem não deu um número, não escolheu o número, escolha, que é até dia 23, sexta-feira. Quando fechar aqui no canal essa lista, dia 23, com todo mundo que escolheu o nome, eu vou copiar essa lista e colar lá no canal Reserva Energia Solar Fácil, que lá tem alguns membros também, e aí eles vão escolher os números residuais lá no canal. Tem até o amigo Gilberto aqui que é membro, só que ele não é membro do principal, ele é membro lá do canal Reserva do Energia Solar Fácil para vocês. Quando terminar essa listinha aqui, a gente copia lá para o amigo escolher sua numeração lá, porque nem acesso como ele não é membro deste canal, ele não tem acesso à publicação para os membros desse canal, ele tem acesso à publicação para os membros do outro canal. A gente vai fazer essa copia e cola e vai depois finalizar esse sorteio para a gente partir para o sorteio do híbrido. Vamos lá! Quem foi? Nossos amigos Paulo Sérgio de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Reginaldo Gomes de Ataleia, lá em Minas Gerais. Nosso amigo Gustavo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Nosso amigo membro do canal Franco Inca de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Família, cadê? Della Agustina, lá de Orleans, Santa Catarina. Grande abraço para a família Della Agustina de Orleans, Santa Catarina, e nossos amigos Lucy JJ, todos salgados. Grande abraço.